Fala pessoal, Dr. Israel Vicente aqui e nesse vídeo nós vamos falar sobre cirurgia ortognática, tá? Sou cirurgião bucomaxilofacial, fiz residência durante 3 anos, foram 7.200 horas e depois eu adquiri o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bucomaxilofacial. Então eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência e falar um pouco do que é a cirurgia ortognática, tá? Então vamos entender o seguinte. O paciente tem muita dúvida em relação assim, preciso da cirurgia ortognática ou não preciso da cirurgia ortognática, tá? Existem 2 formas de tratamento, dependendo de cada caso, mas aqueles casos em que não se dá para inclinar os dentes para poder encaixar a mordida, porque ele tem um queixo muito para frente ou o queixo muito para trás, enfim, a mordida está muito fora de posição, então esses casos nós precisamos de cirurgia ortognática para poder encaixar essa mordida. Existem formas de compensações em que você retira dente do paciente, você remove, faz extrações dentárias para poder inclinar esses dentes para ter um encaixe. Só que existe um limite para isso, tá? Então eu vou usar meu crânio aqui para mostrar para vocês. Ó. Se eu tenho um paciente que tem uma mordida dessa forma, o queixo muito para frente, eu não consigo inclinar esse dente de baixo e inclinar esse dente de cima, fazendo com que ele se encaixe. Então eu vou fazer esse movimento com o dente de cima e esse movimento com o dente de baixo até se encaixar. Porém, se for um movimento muito grande, não tem condição de eu fazer a curvatura dessas raízes. Eu não consigo inclinar tanto essas raízes, tá? Então, existe um limite para isso. E quando você tem esse limite, você precisa do quê? Colocar esse osso inteiro para trás. Então, eu mantenho os dentes na mesma posição e reposiciono todo o osso. Então, isso é a cirurgia ortognática. Eu vou corrigir o esqueleto. Se a mandíbula estiver para o lado, eu consigo cirurgicamente colocar ela na posição. Eu não mudo só os dentes, eu mudo toda a parte esqueletal do paciente. Tá? Então a forma de a gente diagnosticar se o paciente precisa ou não de cirurgia ortognática, nós vamos dividir em 3 etapas. Tá? Problemas verticais, que são aqueles pacientes que apresentam aumentado ou diminuído essa região que vai da ponta do nariz até o mento, aqui no queixo. Se ela for diminuída, quando o paciente sorri, aparece pouco dente. Tá? Se ela for aumentada, normalmente o paciente sorri, é aquele sorriso que aparece muito a gengiva, o paciente não consegue selar o lábio, sempre está com a boca semi-aberta, a mordida na frente não encaixa, ela fica sempre aberta, os dentes aqui na frente. Então essa é a face longa. Nós temos face curta e face longa, tá? Segunda classificação que nós temos é as classificações antero-posteriores. Então, quando o queixo é muito para frente ou muito para trás, tá? Sendo o queixo muito para frente, é o que a gente chama de classe 3. Então, o paciente tem o queixo, a mandíbula muito projetada. Tá? Quando o queixo é muito para trás, nós chamamos esses pacientes de classe 2, que é o queixo muito para trás. Tá? E a terceira classificação são as assimetrias. É olhando o paciente em frontal, olhando direto para um espelho, por exemplo, nós identificamos que a mandíbula é para o lado, ou a maxila e a parte de cima aparece mais dente de um lado do que do outro. Tá? Então, nesse tipo de paciente, nós temos 3 classificações que podem ser cirúrgicos. Tá? Pacientes que se identificarem com essas deformidades podem ir para a cirurgia para ter essas correções cirúrgicas e que melhora muito a vida do paciente. A mudança com a cirurgia ortognática é impressionante. Os pacientes eles ficam muito felizes, o resultado é muito legal.